O nosso tema de hoje é um homem verdadeiramente mau. É uma passagem lendária do hinduísmo. Conta-se que Krishna estava tentando avaliar os seus reis. Então, chamou um deles, Duryodhana, para fazer uma provocação, uma missão. Duryodhana era um rei caracterizado por ser muito mau e por ser muito avarento. Krishna, ao encontrá-lo, disse a Duryodhana: vá e encontre-me um homem verdadeiramente bom. Duryodhana ficou assustado diante da missão proposta à guisa de desafio e saiu. Saiu pelo mundo vários anos procurando um homem verdadeiramente bom. Finalmente, depois de longo tempo de busca, ele retornou e encontrou Krishna e disse: Majestade, perdoe-me, mas infelizmente eu não consegui encontrar um homem sequer que seja verdadeiramente bom, porque por onde andei, depois de conversar com tantas pessoas, buscar informações, eu dei-me conta de que só existem pessoas más, avarentas, egoístas. Desculpe-me, mas não há no mundo um homem verdadeiramente bom. Krishna, então, que estava estabelecendo o seu processo avaliativo, agora chamou o novo rei, na tentativa de fazer a proposta avaliativa que Krishna estava estabelecendo naqueles tempos. E chamou o rei Dhamaraja e propôs-lhe. Dhamaraja era um rei caracterizado pela sua generosidade. Tinha um comportamento benevolente e era extremamente dativo. Então Krishna chamou Dhamaraja e disse-lhe: eu quero que você me traga um homem verdadeiramente mau. Conta-se que o rei saiu pelo mundo. Passou vários anos na tentativa de encontrar um homem verdadeiramente mau. Por fim, voltou ao encontro de Krishna e disse-lhe: Majestade, perdoe-me se eu lhe desaponto na posição de rei que sou, nada obstante subordinado a Vossa Majestade. Procurei pelo mundo durante todos esses anos e não consegui sequer encontrar um só homem que fosse verdadeiramente mau. Encontrei homens desatentos, homens enganados, muitos ignorantes. Encontrei grande parte de homens que parece que estavam cegos. Em realidade, Krishna, eu tenho a impressão de que todos os homens são bons, mas simplesmente estão vivendo uma desconexão de si mesmos. Eu não encontrei nenhum homem verdadeiramente mau. Essa proposição do hinduísmo nos leva a reflexões muito curiosas. Eu não sei se tu já te destes conta de que todos nós temos um manejo de especialidade no campo da vida. E quando nós operamos no campo da vida, em função da nossa habilidade, a gente faz inevitavelmente leituras correspondentes. Se, por exemplo, um arquiteto entra no espaço, logo ele olha a combinação dos móveis, o design,
as cores, a formatação com que aquele ambiente enseja a luminosidade, a energia elétrica como está posta, a ventilação como se dá, é o olhar do arquiteto, que mesmo não sendo chamado a emitir uma opinião, quando ele entra no ambiente, ele olha e logo vai se dando conta das coisas que lhe chamam a atenção segundo a sua perspectiva de análise. O mesmo se dá a alguém que seja um chefe, que ao se aproximar do ponto de vista da culinária, um chefe de cozinha, ao se aproximar de uma mesa e ao perceber os pratos colocados, ele já vai avaliando a combinação dos alimentos. E ao tocar esse ou aquele, inevitavelmente, ele faz a sua crítica interna do sabor, a combinação dos alimentos, a textura. É inevitável que ele faça isso, muito embora ele esteja sendo apenas convidado para um jantar a mais na sua vida. O mesmo se dá com cada um de nós, na posição de profissional que você é de algum setor onde você chega, logo você olha a partir das suas referências internas e faz uma leitura do ambiente, mesmo que não tenha sido convidado. É assim na vida. O professor, vendo alguém falar, logo avalia se a fala está coerente. Uma palavra que é usada inadequadamente dói-lhe nos ouvidos e ele logo se assusta e vai perceber pelo que a pessoa usou aquela palavra que sonoramente não correspondeu à fonética que ele tem habilidade por ser um mestre no português. Vai observando as concordâncias verbais, nominais, ele vai fazendo uma leitura naturalmente num diálogo que é informal, não é a avaliação de um aluno. Todos nós fazemos isso. Você, eu, alguém especialista na moda, quando olha alguém, já faz numa fotografia a avaliação se a pessoa está bem, se está combinando aquela peça daquela roupa com a peça de cima, com a peça de baixo, se aquele adereço está bem ajustado no conjunto da apresentação da pessoa, se aquele cabelo ele deveria estar posto dentro daquela formatação adequada ao conjunto da vestimenta, ele, no olhar, vai dos pés à cabeça para fazer uma leitura da pessoa em segundos e logo lhe chama a atenção algo que se lhe apresente. Assim é no campo da vida. Nós, quando nos apresentamos no campo da vida, na área do ponto de vista existencial e no nosso olhar para qualificar as virtudes do ponto de vista do bem e do mal, do ponto de vista daquilo que é adequado ou inadequado, do ponto de vista dos valores, nós fazemos uma leitura inerente a tudo quanto temos acumulado dentro da gente. É inevitável, portanto, que maldade e bondade se submetam ao crivo da nossa percepção, como está posto na lenda. Uma pessoa que tenha uma índole caracterizada por uma expressão de perversidade, ela olha o mundo desse lugar. Está sempre atenta, à espera de alguém que lhe venha a fazer mal, como se estivesse sempre armada. As pessoas sempre lhe são uma ameaça e ela está sempre de prontidão, porque em sendo daquela natureza, quem se lhe aproxime, ela faz uma leitura de correspondência, ela projeta-se nas outras pessoas e consegue, numa certa medida, aprimorar essa percepção, mas num movimento de identificação. Como ela traz a perversidade e a sua visão de vida evolutiva e existencial se circunscreve apenas a isso, então, os seus olhos é sempre para identificar o mal nas pessoas que se lhe aproximam. É muito curioso isso, porque vemos pessoas, por exemplo, dentro dessa especificidade que estamos aqui analisando, que elas são campeãs
para identificar os erros e, portanto, os valores ruins. Eu tinha um amigo que era assim, e era muito curioso porque ele não fazia do diálogo mais do que 1 minuto para ele começar a falar mal das pessoas. Era tão insistente e, naturalmente, ele tinha um pequeno desequilíbrio, o que fazia com que ele, ao falar, desse um tom de ironia, o que tornava a cena do diálogo um pouco engraçada. Então eu já me aproximava dele, sabendo do seu estilo comportamental, e logo fazia uma afirmativa provocadora e ficava esperando quanto tempo ele ia se demorar para desmontar a minha afirmativa, que era provocadora e sempre no sentido oposto do seu estilo de vida. Às vezes eu dizia: a tua mãe é uma pessoa muito boa, né? Afirmava a bondade da mãe, que eu conhecia e era de fato uma pessoa muito boa. Ele concordava, mas 3 palavras para diante começava a falar mal dela. Ele tinha essa viciação. E de tanto isso acontecer, eu comecei a deflagrar com ele a possibilidade de poder dizer sobre ele mesmo o quanto ele era uma pessoa especialmente boa. E ele ria e começava a falar mal dele mesmo. Então era um mal que se lhe contaminara de tal modo que o seu cristal, o seu crivo de manifestação para enxergar o mundo era exatamente aquele que estava envolvido naquele panorama de olhar tudo do ponto de vista negativo. Era um amigo que me se tornou amigo. Eu gostava de estar com ele para avaliar esse psiquismo humano, porque o seu vitral era sempre o vitral da maldade, sempre para falar o mal. A irmã dizia-lhe: quando tu morreres, vai ser um caixão para o teu corpo e um caixão para a tua língua. Porque eu ficava do lado dela e dizia: vamos ver quanto tempo ele vai passar sem falar mal de alguém. E aquilo se tornou para nós motivo até de um entrosamento e de gracejos, porque ele adorava dialogar comigo. E a irmã então fazia essa crítica, mas também num tom de bom humor. É assim que nós vamos perceber a especialização de pessoas que têm a fineza de apenas olhar pelo vitral da negatividade. Do ponto de vista, às vezes, tal como eu citei, há pessoas que trazem patologias nessa área, do ponto de vista até psiquiátrico, trazem um transtorno, como, por exemplo, a distimia. A distimia é um quadro que fala do processo depressivo numa manifestação crônica. Não é aquela depressão clássica que se mostra com todos aquele cortejo de sintomas que coloca a pessoa numa cama, sem vontade de comer, sem alegria, sem energia, que às vezes nem banho quer tomar, na medida que o processo vai agravando. Não, não é. É aquele que aparentemente está bem, mas quando você se lhe aproxima, é um poliqueixoso, ele está sempre se queixando. Nada está bem para a vida, não tem um dia que esteja bem, ele está sempre reclamando. E a reclamação dele é tão duradoura, persistente e crônica que um dia ele começa a não se aceitar assim, porque ele percebe que a sua vida é uma acidez permanente. É quando ele procura ajuda na psicoterapia ou no psiquiatra, na tentativa de poder trabalhar essa, entre aspas, mania de só falar o que é mal do mundo, das pessoas e das coisas. Nada está bom. Assim, nós vamos perceber que as pessoas boas, elas trazem exatamente uma característica da possibilidade de entrever o que há de bom, mesmo quando aqueles que se lhe apresentam sejam pessoas não tão alinhadas com os valores nobres. Mas se a pessoa é boa, ela tem uma janela através da qual ela visualiza a alma para além daquilo que se apresenta desagradável e sabe sempre dar um novo significado às coisas que não são tão boas ou que não são boas enquanto manifestação do outro. Ou seja, ela logo considera, tal como o rei da fábula, da crônica do hinduísmo, que assim assinala:
Não, eram pessoas desatentas. Encontrei pessoas que estavam como que cegas do ponto de vista comportamental, pessoas que estavam desorientadas. Enfim, a pessoa logo olha e não dá uma qualificação negativa do ponto de vista da maldade. Ela dá um novo significado, caracterizando que a pessoa está desatenta, está desorientada, está sem informação. Esse olhar é um olhar muito interessante, porque ele se ajusta com o pensamento dos grandes homens. Os grandes homens sempre olhavam os homens nas suas manifestações ambivalentes de bondade, negatividade, positividade e manifestações negativas, eles sempre olhavam para além, percebendo o ser humano como sendo um ser naturalmente bom, a exemplo do rei, da proposta com que nós iniciamos esta crônica do hinduísmo. Para ele, todos os homens eram bons, apenas estavam circunstancialmente desconectados da bondade. É uma proposição do hinduísmo para nos dizer, a exemplo da psicologia centrada na pessoa, com Carl Rogers, que lá no fundo o homem é verdadeiramente bom. Ou seja, a natureza humana é de bondade. A despeito de, naquela circunstância, ela não está conseguindo comunicar isso, está atrapalhada. Mas se o homem ele detém um processo de evolução consciencial, ele não se prende no estereótipo de uma imperfeição que o outro apresenta. Ele não faz uma fotografia e congela, como se o ser humano fosse aquilo. E aí nós vamos perceber na nossa sociedade esses movimentos de pessoas que olham assim e pessoas que apenas congelam as outras nos estereótipos dos comportamentos externos. Daí observamos no dia a dia as pessoas dizerem: olha o pivete, olha o ladrão, olha o criminoso, o homicida, o pedófilo. Esses são olhares que se prendem no crime, mas não na pessoa, no ato desalinhado, mas não em quem cometeu o ato. Porque se você olha por uma outra angulação, tal como o do rei da Ramajara, você vai perceber que a angulação, ela ultrapassa a limitação que a pessoa traz. A pessoa percebe aquele jeito atrapalhado, que pode estar identificado com o crime, mas ele faz uma separação do crime com a pessoa que cometeu um crime. Ou seja, ela manifestou-se cometendo um homicídio, mas necessariamente ela não é uma pessoa para sempre homicida. Ela cometeu um roubo, mas ela não é um ladrão, porque se eu a identifico como um ladrão, eu a aprisiono no seu ato, no seu delito, e congelo. Então, a pessoa que tem uma percepção de nobreza, ela olha o ato equivocado, mas faz o movimento de separação de autoria daquele que assumiu aquele ato, para que a pessoa não fique colado numa manifestação aprisionante em razão de alguma coisa que ela fez ou disse e que estava fora dos parâmetros legais e morais. Quando se faz assim, não é um ato de cumplicidade com o crime, com as mazelas morais e de aplauso às coisas negativas. Não, não é. É apenas separar a incorreção, a imperfeição humana do ser humano que está equivocado, está desatento, está ignorante, está doente. Porque quando se faz isso, o olhar da nobreza, dos homens altaneiros, das pessoas que se identificam com a bondade, é a capacidade que elas têm de ir para além da sombra e perceber que o outro traz dentro de si uma natureza luminosa que ele não está conseguindo comunicar. E é por isso que ela separa o ladrão do roubo, o latrocida do latrocínio, o pedófilo da pedofilia. Ela faz a separação para poder, naturalmente, fazer o enquadramento adequado.
porque a pessoa que faz uma manifestações dessa ordem, quais as que eu citei, cometeram um crime, deverão ser responsabilizados, vão ser enquadrados dentro do código de cada país. Todavia, elas não são irrecuperáveis, porque elas são seres que dentro dela, para além daquele ato infeliz ou daqueles atos infelizes, elas têm uma natureza de bondade. Elas são suscetíveis de reparação, de reeducação, de recuperação. Não há pessoas irrecuperáveis. É por isso que Chico Xavier dizia que, ao invés de pena de morte, a pessoa deveria experimentar a pena de ler livros, fazendo menção a esse novo olhar, que era um olhar do processo educativo. É por isso que, quando Jesus esteve conosco, ele separava o pecado do pecador, para poder resgatar o pecador, condenando ou enquadrando o pecado, alinhavando de que o pecado não era bom, mas de que o pecador ele precisava ser resgatado. Essa movimentação está ao longo da vida de Jesus como um homem, talvez, o mais bom que a terra já conheceu. Então ele olhava, por exemplo, para Maria de Magdala, ele não olhava só a prostituição, ele olhava a mulher enganada, carente, sofrida. Ele olhava, por exemplo, para Zaqueu, que era um homem que coletava impostos e era acusado de maltratar por tantas pessoas, cobrando impostos para Roma em detrimento dos próprios judeus, e ele sendo um judeu, ele não olhava um homem que estava equivocado na sua administração, da sua profissão, no campo dos recursos econômicos e dos tributos. Ele olhava o homem que estava precisando se perceber para ser resgatado para uma nova possibilidade de comportamento, e por isso aceita ir à sua casa, e diante dele, de Jesus, Zaqueu propõe de que, se ele tinha defraudado alguém, ele ia pagar com 4 tantos, e tudo que ele tinha, ele iria dividir a metade com os mais necessitados. É uma fala de alguém que sai da usura, por assim dizer, e é recuperável. E, por ter sido olhado como um homem que era capaz de refazer o seu caminho, ao encontrar Jesus, ele refaz o seu caminho. É assim que Jesus faz. Quando Judas o trai, ele não vê no Horto das Oliveiras o traidor. Quando o traidor lhe beija, ele diz-lhe: a que tu viestes, amigo? Era uma traição. Ele sabia que era uma traição. Mas, para além da traição, ele viu o discípulo enganado, que achava que Jesus não dava conta de implantar um reino com tanta bondade, com tanta ingenuidade na percepção de Judas, e ele achava que só fazendo um conluio com os sacerdotes da época. E por isso ele entrega Jesus a exemplo de um escravo, vendendo por as moedas de prata correspondente ao preço de um escravo. E desse enganado. Então, também Jesus não vê em Simão Pedro aquele discípulo infiel que o negou no momento mais decisivo 3 vezes, quando o galo cantou, definindo a infidelidade do discípulo. Ele vê simplesmente o homem frágil, que no momento em que foi acossado e assodado pelo medo, e diante das autoridades que lhe ameaçavam a própria preservação da sua vida, diz que não conhecia Jesus por 3 vezes. Mas Jesus vai para além da negação e vê um homem que se transformou na pedra, na rocha, e talvez num dos discípulos mais extraordinários que o cristianismo teve na terra. Então Jesus sempre olhava para além do equívoco, para resgatar o homem equivocado. Combatia o pecado, na linguagem tradicional da Bíblia, mas levantava o pecador. Esse é o convite para que possamos fazer nesses dias um ensaio de bondade, para percebermos nos outros a bondade que os outros trazem, muito embora elas não se manifestem. Diante de alguém que passar você para trás, diante de alguém que se coloca violento dentro de casa, diante de um vizinho que se mostra muito hostil e pouco reverente com as regras sociais, diante de um amigo que fraquejou, diante
de um assalto no qual você é vítima, perdendo a carteira. Enfim, diante dessas ocorrências que se manifestam como negatividades e que pode levar à impressão a você de que a humanidade não presta e não tem jeito, a exemplo do primeiro rei. Mas, se você tiver e fizer um mergulho dentro dessa perspectiva do segundo rei e, portanto, uma imersão na bondade, fazendo com que o seu olhar transcenda as negatividades, você descobrirá que por trás de todo ser humano que erra, tem um ser humano genuinamente, intrinsecamente bom, mas que se perdeu na sua história, na educação com seus pais, do qual às vezes não teve, na violência quando era criança, na alteração cerebral em função de um distúrbio químico, desde nascença, numa propensão para um transtorno psiquiátrico, enfim, alguém que está, como diria o segundo rei, desatento, desorientado, ignorante, cego, mas lá no fundo, ele é um homem bom, apenas está desconectado da bondade. E por isso a sua manifestação, ela é atrapalhada. Eu vi certa feita, para concluir a nossa fala e abrir para alguma interação, um juiz que certa feita fazia, amigo meu, que fazia uma entrevista com uma mãe que pedia para que ele olhasse com bons olhos para o filho dela. E ele, julgando que fosse um caso simples, passado alguns dias, foi consultar lá o processo que envolvia o filho dela e deu-se conta que o filho dela era um criminoso bárbaro. Tinha cometido muitos delitos. Era configurado naquilo que poderíamos chamar, numa linguagem psiquiátrica, de personalidade antissocial, um psicopata, na linguagem mais coloquial. Então ele ficou muito aborrecido com a solicitação da mãe. E quando a mãe veio para um novo encontro, depois da solicitação que tinha feito, ele esbravejou com a mãe. E você não considera? E começou a relacionar os crimes, as maldades que o garoto tinha feito. Era um adulto jovem, não era uma criança. E tinha cometido tantos crimes e foi relacionando. E a mulher apenas olhava para ele. Quando ele acabou de falar, a mãe, olhando-lhe nos olhos, disse: doutor, eu sei que o meu filho está doente. E eu não vim lhe pedir para o senhor saltar o meu filho. Eu sei que o melhor lugar para o meu filho é ter a liberdade cerceada. Eu só vim lhe pedir para que o senhor tivesse bons olhos para o meu filho, porque onde o meu filho passa, ele é visto como um monstro. Mas eu sei, como mãe, que conheço meu filho, que lá no fundo, o meu filho é bom. Esse magistrado, que trabalha em São Paulo, que é meu amigo, disse: eu nunca vi numa aula, em qualquer tempo de toda a minha formação, uma fala tão alinhada, tão profunda, de uma mãe que sabia que o filho precisava ficar recluso, que era um psicopata, mas de que lá no fundo, o seu filho era bom. Porque esse é o olhar que a doutrina espírita nos enseja a perceber. Ninguém está condenado a ser um eterno errante e criminoso ao longo do tempo e das vidas. Um dia a gente desperta, e ao despertar nós fazemos um movimento de volta para a observância das leis de amor, porque todos somos filhos de Deus. Não há nenhum que se perdeu por não ser filho da divindade. E se somos filhos de Deus, somos filhos do amor. E sendo filho do amor, mais tempo, menos tempo, nós vamos nos conectar com o amor. E em conectando-nos com o amor, nós reitineramos o nosso passe, vamos voltando e fazendo os nossos processos de recuperação, ressarcindo os nossos crimes. Por isso, não existe homem intrinsecamente mau, verdadeiramente mau. Todos os homens são verdadeiramente bons, alguns já manifestos e outros
aguardando o tempo para que a dor e as suas escolhas ensejam que eles possam se manifestar, trazendo toda a sua bondade. Muito bem. Esse é um tema interessante. Vamos aqui ver alguma... Para Deus todos somos bons. É isso aí. Alberto, perdoei um familiar por abuso, mas através da terapia holística, hoje sigo a vida feliz. Que bom, minha querida amiga. Aqui eu não vou dizer o nome, né? Porque são questões assim delicadas. Aqui, como um convive com o outro no mesmo lugar. Os maus precisam dos bons e precisam conviver juntos, porque são os bons que resgatam os maus. Ou seja, é o professor que ensina o aluno, é o médico que trata o enfermo, é o santo que consegue a conversão do pecador. Em outras palavras, nós precisamos que o bom compareça para que os maus se curem, voltando para a bondade. É assim que acontece quando renasce um homem iluminado. Aonde ele surge, ele galvaniza em torno dele aquelas outras pessoas e transforma aquelas pessoas, dá contribuição para que as pessoas se transformem e arrasta consigo mudanças extraordinárias. Porque as pessoas movidas, tocadas pela bondade, pela verdade, pela justiça, pela generosidade de alguém, olham para si, identificam-se e passam então a trazer a bondade. Então, num mesmo lugar, é bom que tenha homens que já se encontraram, homens e mulheres que não se encontraram, para que eles se encontrem. A convivência é sempre muito saudável, como é a do professor com o aluno, a do médico com o doente e a do sacerdote com o dito pecador. E quem é adulto tem fobia social, medo de todos, como se... e aí já é uma outra situação, mas que tem relação com aqueles que perpetraram muitos desatinos, cometeram muitos crimes e entram num processo de vergonha e não foram justiçados. Você imagina, por exemplo, um homem público que comete muitos crimes. Então, quando ele desencarna, ele se dá conta que cometeu os crimes. Ele é cobrado pelos espíritos já desencarnados que sofreram a sua ação insana de crueldades. Então, ele entra num processo de remorso, culpabilidade, sofre. E quando ele volta para o corpo, às vezes ele traz ainda as marcas dos crimes que ele cometeu e que não foi justiçado. Ele não respondeu pelos crimes. Então, é como se sempre ele estivesse em perigo. Então, ele tem uma fobia social. O grupo lhe ameaça. O comprometimento dele é com multidão, com grupos. Ele não se atrapalhou com uma ou outra pessoa, não. Ele lesou comunidades. Então, ele traz essa sequela ou essa ferida aberta ainda que ele vai precisar curar. E ele vai precisar de um tempo de ajuda, de tratamento, para aos poucos ele fazendo bem e ele perceber que pelo bem que ele faz, ele anula o mal que fez e aí ele vai garantindo uma certa tranquilidade para sair dessa paranoia de achar que em algum momento alguém vai chegar e vai aprisionar ele. Por isso que quando uma pessoa comete um delito, ela deve responder, porque se ela não responder, fica na consciência. Isso mais tarde se transforma às vezes em doenças psiquiátricas, nesta ou noutras vidas. Aqui, esse rei não veio ao Brasil, encontraria muitos verdadeiramente, eu acho que botou mais, mas acho que queria dizer maus, entre os políticos. O que você acha? Olha, eu acho que nós temos uma classe política, mas não só política, nós temos uma classe de pessoas que estamos compondo a sociedade brasileira, muito habituadas à vantagem, à corrupção, a levar sempre a melhor, a ser astuto. Os políticos chamam a atenção porque estão num grau superior e cometem crimes muito mais graves do colarinho branco do que aquele que rouba na esquina, porque o que rouba na esquina rouba uma pessoa. O político, quando desvia a verba, ele o faz de multidões.
crime dele é muito mais grave, muito mais grave. Mas todos estamos com a bondade desconectada. É como se nós tivéssemos simplesmente perdido o contato do nosso GPS divino e estamos fazendo uma administração inadequada, seja o político, seja o homem comum do dia a dia, em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, e estamos lidando de uma forma inadequada com o nosso mistério, com a nossa missão, com as nossas obrigações profissionais, e isso é muito ruim. Mas isso não significa dizer que somos genuinamente maus. A cultura, por exemplo, no âmbito político, já que foi essa pergunta, ela gera uma pressão política. Eu lembro-me de um amigo que se candidatou no interior de Minas Gerais, porque ele fez uma administração na Secretaria de Saúde, ele é médico, e foi notável. E ele foi guindado, cogitado para ser prefeito da cidade. Mas quando chegou na convenção do partido dele, ele perdeu, porque ele não queria fazer concessões. Ele ficou deprimido, porque ele não achava que seria possível o próprio partido dele bloqueá-lo. Porque tinha uma negociata entre uma prefeitura de uma cidade, era uma cidade pequena, com outra cidade, era um jogo de interesses, e ele disse que não podia fazer parte daquilo. Bancar o prefeito da outra cidade com recurso, depois o outro prefeito devolvia, bancando. Esse jogo de ruim, esse jogo do toma lá da cá. E ele ficou deprimido na época. E ele não conseguiu sequer vencer na convenção do seu partido, muito embora ele fosse praticamente aclamado pela cidade. Mas ele ficou muito frustrado. Então, tem uma cultura que nos empurra para um comportamento que é daquele grupo. E eu estou falando da política, mas pode ser do futebol, pode ser da classe médica, pode ser de qualquer profissão. Ali tem uma cultura. Se a cultura ela é muito forte para as negatividades, qualquer pessoa que se coloque ali é convidado a fazer um enfrentamento das negatividades, fazendo eclodir a sua bondade interna, a sua justiça interna. Se não tiver muita vigilância, cede. E quando cede, vai no grupo pela pressão do próprio grupo, pelos conchavos, pelo ambiente, de aparente normalização. Isso aconteceu no nosso país, de normalização da corrupção. Mas não é só política. Ela é do extrato social amplo. Ela não é só dos homens públicos, ela é dos homens privados, ela é minha, sua, quando nós fazemos um processo de perversão. Por exemplo, você vai comprar numa feira, aí eu fico olhando os feirantes, né? Dão duro, então é o feirante querendo passar você para trás com uma balança, que só ele vê e só ele sabe o que ele faz, você sabendo que ele está querendo passar para trás e você fazendo já uma negociata com ele e fazendo aquele jogo do toma lá da cá ou do baixo preço, tanto por tanto. Aí eu olho assim, fico observando, os dois sabem que estão ali no embate e cada um está querendo ser menos roubado que o outro, querendo roubar o outro. Aqui eu estou fazendo uma força de expressão naturalmente. Então, nós somos assim. Então, eu vou dizer uma experiência minha, mas é apenas um ensaio. Eu compro numa barraca de feira, então todas as vezes a senhora fazia a soma. E quando ela me mostrava a soma, eu dizia, a senhora não fez? Ela dizia, então é isso aí. Ela ficava curiosa porque eu não conferia. Poderia conferir, porque poderia, de repente, ela se enganava contra ela. Num dia, eu fui conferindo. E quando eu conferi, que eu disse, confira. Ela disse, não, o senhor já não conferiu? Eu digo, já. Então pronto, quando eu faço, o senhor não confere, então eu não vou conferir o que o senhor fez. Eu tinha feito tudo mentalmente. Eu achei bonito, porque o meu gesto inclinou-a a ter o mesmo gesto para comigo. Ela não duvidou das contas que eu fiz, fazendo as somas, e ela não precisou fazer nenhuma contabilidade para ver se estava certo, estava errado, se eu estava querendo passar lá para trás. É uma cultura que a gente vai mudando na medida que a gente muda de postura. Eu creio
em muitos jovens que deverão vir para a política, para as administrações públicas, mas também para os operadores das profissões privadas que vão revolucionar o nosso país. Eu creio de que o nosso país ele vai dar uma guinada, mas eu só creio que isso é possível se houver educação. Mas não é educação só da escola, não é essa educação que falta também, é educação moral, de valores, educação de valores. Valores que começam no lar. É dessa educação que nós vamos construir homens que vão trazer a bondade. Não vão perseguir os maus, mas eles serão tão bons que os maus vão ficar envergonhados. E eles vão criar uma nova cultura. Você pode estar pensando que é uma utopia. A utopia é a realidade que ainda não se concretizou. Mas eu creio de que a mudança não vem por um partido. A mudança vem pela educação no lar. Só o lar é capaz de esculpir caráter, hábitos, valores, princípios. E é no lar que pai e mãe se reciclam, tendo que se ver. Porque para passar valores, eles têm que apresentar valores. É por isso que o processo é mais demorado. Os pais também têm que fazer uma revisão de contas. E essa criança, mais tarde vai ser um político, mais tarde vai ser um prefeito, mais tarde vai ser o dirigente de uma empresa, mais tarde vai ser um operador da área da saúde, operador da área do direito, vai ser um artesão, vai ser um feirante. Eu acho que eu estou delirando, na sua opinião, né? Mas eu não estou não, estou bem antenado. Meus amigos, vamos para a última pergunta. Uma boa noite, uma pessoa que tem uma índole boa, afetiva e amável, como se aproximar de pessoas sem? Pois é, o bem que não convive com o mal não é bem, porque ele está com medo do mal. A luz que rejeita se projetar para banir as sombras, que luz é essa que está trancafiada? Então, uma pessoa boa numa ilha, só ela e alguns. Por isso, Jesus foi grande, é porque ele não se isolou, ele viveu socialmente. Para nós, numa perspectiva reencarnatória, Jesus veio para transformar o mundo. Buda veio para transformar o mundo. Krishna veio para transformar o mundo. Cada emissário desse veio para operar uma transformação no lugar onde vieram. E eles vieram para conviver com os homens, entre aspas, maus, ou seja, os desatentos, imperfeitos, os cegos. E é assim que se dá a mudança. Um homem bom, ele só é bom quando ele consegue ser bom com um homem mau. Porque o ser bom com o homem que é bom é dever de retribuição. Mas ser bom com um homem que é, entre aspas, mau, é processo de educação. É assertividade no bem, é grandeza da alma. E ninguém consegue ficar indene, indiferente a alguém que se mostre justo, que se mostre verdadeiro, que se mostre afetuoso, como você perguntou, que se mostre íntegro. A pessoa pode aparentemente levar vantagem na circunstância, na ocorrência, mas ela sai marcada pelo exemplo, porque o exemplo ele é arrasador. Um abraço, amigos. Até a próxima live do Filigranas em Luz. Vou encerrar agora.